Linguagem da confiança, linguagem verbal e imagens mentais. Uma das maneiras fundamentais pela qual nos orientamos pelo mundo que nos cerca é a forma como o cérebro humano está continuamente criando imagens mentais. A estruturação mental de imagens permite ao nosso cérebro criar relações entre os objetos no espaço físico para que nossos sentidos possam identificar assim, baseado nestas imagens, escolhemos como interagir com o mundo. Esse processo poderia ser descrito da seguinte maneira: imagens são a fonte primária da escolha de nosso comportamento. A mente recebe os dados dos sentidos com os quais criamos essas imagens de duas maneiras. A primeira é pelas coisas que vemos e a outra é a da linguagem das coisas que ouvimos. Essa é conhecida como imagem verbal, que tem um efeito poderoso no comportamento humano e é o tema dessa sessão. Como você vai utilizar isso conscientemente para a comunicação mais clara? Quando você ouve palavras, o seu cérebro imediatamente processa esse dado sensorial e ele é transformado em uma imagem. Frequentemente, a imagem criada no cérebro é contrária à ideia que as pessoas estão tentando comunicar. Na verdade, muitas vezes é exatamente o oposto. Entretanto, em todas as áreas da comunicação humana, torna-se importante, se não crítico, escolher conscientemente palavras para criar o efeito desejado que estamos procurando numa dada situação. Vou demonstrar uma simples ideia de uma das mais curiosas palavras da língua, a palavra não. A curiosidade vem do fato de que, em termos de imagem visual, o cérebro não pode processar a palavra não. É como se dentro da mente humana a palavra não literalmente não existisse. Quando apresentado com um não, o cérebro imediatamente cria uma imagem que não era para ser criada. Você experiencia isso quando tenta não imaginar um gorila rosa. Percebe como sua mente simplesmente anula a informação negativa? O caso mais clássico dessa situação é o seguinte exemplo. A mãe se dirige ao filho e diz as seguintes palavras: "Agora, querido, não derrame seu leite." Qual é a imagem visual criada imediatamente na mente da criança? Claro, leite derramado. Aqui estão algumas das palavras negativas mais usadas: não posso, não devo, evitar e nunca. É útil tornar-se consciente de quando e como você usa essas palavras. Quanto mais consciente você está, mais o seu cérebro começará a oferecer alternativas. Existe um segundo fator em relação a como a nossa mente lida com essas imagens que é importante entender. O cérebro opera com um processo interno, conhecido como dissonância cognitiva, que trabalha em conjunto com a imagem visual. Uma vez que uma imagem é criada, o cérebro procura transformar aquela visão em realidade. Com essa ideia em mente, pense no exemplo passado. A criança estava imaginando o leite derramado pela mesa. O que você acha que acontecerá depois? Você provavelmente adivinhou. Em alguns segundos, o braço da criança baterá acidentalmente no copo e o leite se derramará. Porque num nível inconsciente do cérebro, através do mecanismo de dissonância cognitiva, está procurando trazer para a realidade a imagem visual que ele está vendo. Embora a mãe repreenda a criança por não prestar atenção, a criança verdadeiramente estava prestando muita atenção a exatamente o que a mãe disse. O termo imagem mental é muito mais útil se for expandido para incluir um aspecto adicional. As imagens que queremos eliminar frequentemente contêm o que poderia ser denominado de ações negativas ou consequências. Aquelas que queremos criar são comumente positivas. Adicionando essa ideia à primeira, de criar imagens, chegamos ao termo imagens mentais positivas. Imagens mentais positivas são a meta de qualquer pessoa que está conscientemente escolhendo suas palavras para comunicar uma ideia de maneira correta. Aqui está um exemplo para ilustrar esse ponto, que inclui duas imagens mentais que devem ser ajustadas de imagens mentais negativas para positivas. Um professor faz a seguinte declaração: não cometa muitos erros ou você não passará no teste. Estão sendo criadas duas imagens, R
e fale. Ao invés disso, o professor poderia ter falado: certifique-se de acertar o máximo que você puder e você receberá uma nota excelente no teste. Conscientemente, escolher com cuidado que palavras usar pode parecer estranho no princípio. Essa estranheza é resultado de fazer algo diferente do que lhe é familiar. Fazendo uma analogia, lembre-se da primeira vez que você andou de bicicleta. Isso pode ter sido extremamente estranho no início. Eventualmente, no entanto, foi se acostumando e então andar de bicicleta tornou-se completamente natural para você. Refaça cada frase usando imagens mentais positivas. Mentalize as suas respostas a cada exemplo dado. Exemplo número 1. Frase: não saia sem seu casaco. Refazendo esta frase de forma positiva, ela seria da seguinte maneira: lembre-se de levar o seu casaco se for sair. Agora é com você. Dê pause e continue fazendo o seu próprio exercício. Não olhe para lá. Tente não se atrasar. Seja cuidadoso, não torça o tornozelo. Por favor, complete a avaliação sem olhar seu caderno, o quadro na frente da sala ou a prova dos amigos. Esteja consciente do perigo de perder a paciência. É importante evitar áreas escuras na rua. Isso vai prevenir que ladrões tenham a oportunidade de atacar você. Em nenhum momento durante a emergência você pode permitir que o pânico e as emoções atrapalhem você. Evite sair da sala por essa porta, porque você pode disparar o alarme de incêndio.